E aí, bora lá? Eu trouxe para você hoje 15 competências que o trader deve ter para ele ter sucesso. Porque é uma pergunta que eu sempre recebo. Será que eu tenho personalidade para ser trader? Será que eu nasci para isso? Será que existe um tipo de personalidade que não tem como ele virar trader, ele ser trader algum dia na vida? E eu vim responder essa pergunta para vocês exatamente hoje, trazendo essas 15 competências. Vou falar sobre cada uma delas e se você achar interessante, eu quero que você comente aqui para mim e me explique se você quer que eu faça um vídeo explicando como desenvolver cada uma dessas competências. Porque hoje eu só vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas pega caderno, pega caneta e presta bem atenção no que eu vou falar para você. Que esse conteúdo é inédito, eu tenho certeza. Pelo menos aqui no mundo do trading, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Primeira competência: pensamento analítico e crítico. Então, respondendo à pergunta, todo mundo tem personalidade para ser trader? Sim, mas nem todos têm as competências necessárias. Porém, as competências, elas são treináveis. Tem como você treinando dia a dia. Sabe aquela questão que fala assim, que às vezes a pessoa, ela tem talento, mas o outro que nem tem tanto talento assim, ele vai lá e consegue? É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Pensamento analítico e crítico. Já é muito fácil quando a gente fala sobre isso, mas nem todo mundo possui um pensamento analítico e crítico. E dentro do trading, você vai usar o pensamento analítico não só para você fazer a análise do gráfico, mas como para você analisar o processo, para você analisar a sua performance, se você está avançando, ou se você está travado, ou se você, às vezes, está até retrocedendo. Então, é necessário ter esse pensamento analítico. Tem pessoas que já têm um pensamento analítico bastante aguçado sem ter treinado. A pessoa já bate o olho ali, ela já consegue fazer uma análise. Outras pessoas, elas fazem isso muito bem, por quê? Porque foram treinadas. Então, não é só ter um pensamento analítico, você tem que ter uma análise e uma crítica. A crítica é a que vai fazer você dar um passo adiante. A crítica que vai fazer você pensar se você precisa planejar algo para melhorar, é a crítica que vai fazer você tomar uma decisão. Pensamento analítico e crítico, a primeira competência das 15 competências que eu vou falar aqui. Segunda competência, tomada de decisão sob incerteza. Se você não é uma pessoa que tem facilidade de tomar decisão sobre incerteza, você vai ter uma dificuldade maior aqui no trading, porque a gente toma decisão todos os dias sem saber o que vai acontecer depois. Talvez é uma das coisas mais difíceis que tem. Por quê? Porque você sempre está agindo aqui sob incerteza, você sempre vai ficar naquela questão, e se eu tivesse feito isso? E se? É sempre aquela coisa incerta que vai trazer para você aquele sentimento que, eu alfacei, eu saí antes da hora, eu devia ter entrado aqui, eu devia ter esperado o candle fechar. E todas essas interrogações que a gente se faz todos os dias, quem está aqui no mundo do trade super entende o que eu estou falando, né? E aí, depois, quando a gente vai pensar também em tomada de decisão sob incerteza, tem aquela pessoa que toma decisão de acordo com a emoção, deixa a emoção tomar a decisão para ela, né? Então, quando a gente vai pensar em decisão sob incerteza, é quando você está com medo e você deixa que o medo tome a decisão por você. Então, é extremamente necessário treinar essa tomada de decisão sob incerteza. Depois, terceira competência, responsabilização social e pessoal. É uma das coisas, às vezes, que impactam muito e eu chamo isso aqui de postura de adulto. E quando eu falo sobre postura de adulto, eu não estou dizendo no termo mais pejorativo da pessoa ser adulto ou criança, né? Eu estou dizendo dentro da técnica da constelação familiar, que é o que eu trabalho, dentro da terapia sistêmica que eu trabalho com traders, sobre essa responsabilização. Essa responsabilização, ela só vem a partir do momento que a pessoa está ocupando seu lugar no sistema e que ela não olha mais para trás. Quando eu falo para trás, para o que aconteceu no passado ali, para a sua infância, para a sua adolescência, para aquelas coisas que a gente sempre olha para lá e tem alguma reivindicação, seja para criticar, seja para achar que poderia ter sido diferente, seja para culpar alguém por alguma coisa. E exatamente no momento que você resolve essas questões é quando você consegue estar na sua postura de adulto e você consegue ter a responsabilização pessoal. E aí, falando de um formato assim mais prático, mais simples, responsabilização pessoal é quando você não culpa ninguém pelo seu resultado. É quando você realmente entende que o que você fez foi você que fez
motivado por algum motivo seu, não foi culpa de ninguém. Então, aquele resultado é seu. E é o que eu percebo, às vezes, que é a maior dificuldade, porque as pessoas, elas culpam o mentor, elas culpam a corretora, elas culpam a plataforma, elas culpam qualquer coisa, menos a atuação pessoal daquela pessoa ali dentro daquela situação. Então, você sempre será o responsável do processo. Isso é ser adulto. Agora, culpar terceiros, aí é postura infantil. Quer dizer que a pessoa, ela tem coisas mal resolvidas do passado, que estão interferindo ali nas decisões dela. Então, a responsabilização, eu falo que é uma das coisas principais, uma das competências principais, porque a partir disso, você consegue ir adiante. Porque quando você se responsabiliza, é tipo, sou eu, não sou eu? Então pronto, eu vou. Quando você não se responsabiliza, você sempre vai estar à espera de que algo aconteça. Então, para mim, essa aqui é uma das principais. Quarta competência, disciplina e constância. Estou falando bem rápido, tá, gente? Porque são 15, senão não vai dar tempo. Então, se vocês não entenderem, eu peço que vocês assistam novamente, anotem, estudem esse conteúdo, porque é de extrema importância. E me falem aqui, se vocês querem que eu fale depois sobre cada competência e como desenvolver cada uma delas. O que fazer para isso? Então, quarta competência, disciplina e constância. Disciplina e constância é uma das coisas que eu mais vejo as pessoas buscarem, por disciplina. Nem se fala muito em constância, se fala em disciplina. E quando se fala somente em disciplina, fica aquela coisa assim, aberta, muito solta, muito vaga. E aí parece que fica muito grande, fica um objetivo muito grande a ser alcançado. E às vezes algumas pessoas, elas se perdem no caminho, ou às vezes até desistem por conta disso, porque fica muito vago. Então, quando a gente pensa em disciplina, e ainda as pessoas colocam outras coisas dentro, porque às vezes a pessoa busca disciplina com o foco em ser consistente lá no trading. Aí vem um e fala que precisa praticar exercício físico, que precisa isso, que precisa aquilo, que precisa um monte de coisa. E aquilo fica tão difícil, tão vago, que tem gente que desiste aí. Então, quando eu gosto de trabalhar isso aqui assim, ó, quando eu vou pensar em disciplina, eu primeiro vou pensar em constância. E eu vou pensar a disciplina como sendo uma consequência da constância. Só que aí eu vou bater agora em outra questão muito importante. O que você tem sido constante na sua vida? Tá? Porque eu tenho certeza que você faz coisas constantemente. Só que as coisas que você faz, se você não está tendo se você está em busca de disciplina, quer dizer que você não está tendo os resultados que você quer. Então, se você não está tendo o resultado que você quer, com certeza você está sendo constante no que não vai te trazer resultado. Então, quando a gente pensa em disciplina, vamos pensar primeiro em constância. E aí, constância, vamos fazer exatamente o que precisa ser feito todo dia, constantemente. Então, o trading, ele é uma coisa constante. Você vai chegar ali, você vai fazer exatamente a mesma coisa todo dia. Quando você tem um plano de fazer o que vai te levar onde você quer chegar. Porque ser constante em sentar ali na tela e clicar, o Brasil está cheio, o mundo está cheio de traders que fazem isso. Pensa o que você está fazendo constantemente na sua vida e modifique essas coisas que você está fazendo por coisas que vão te levar onde você quer chegar. É aqui também que se inclui uma coisa que nem vou falar muito sobre isso, que vocês dariam um vídeo só sobre isso. É aqui que inclui aquela mudança de hábito. É pegar o hábito que você é constante hoje e trocar por um outro hábito. Então, o trabalho da disciplina é essa, é olhar para o que você está sendo constante, fixar nisso. A disciplina, ela virá como consequência disso. Quinta competência, aprendizagem contínua e curiosidade. Se a pessoa não tiver uma necessidade de aprendizagem contínua e de curiosidade, vai ser muito difícil dela querer buscar conhecimento ali e realmente se dedicar a estudar. E quando a gente fala ainda em curiosidade, é aquela vontade que a pessoa vai ter de pegar aquele operacional que ela aprendeu e fazer um backtest daquilo para entender quais são as estatísticas daquilo, estudar para buscar, às vezes, as suas próprias percepções ali com base naquela coisa que ela aprendeu naquela mentoria que ela fez. Por quê? Porque uma mentoria ela é importante. Por quê? Porque quando você tem um mentor, ele vai te passar um método que ele validou, que ele utiliza, que você já sabe que ele tem resultado.
A partir disso, que é o que eu falo, não é a mentoria, mas o que você faz com aquele conhecimento que você obteve naquela mentoria. A partir disso, você pega essa curiosidade, essa necessidade dessa aprendizagem contínua que você tem e vai fazer seu backtest, e vai fazer os seus próprios estudos. E a partir daí, você vai ter as suas próprias percepções daquela funcionalidade, daquela metodologia se encaixando em você, na sua personalidade, no seu tipo. Tá? Então, quinta competência, muito importante também. Sexta competência, a adaptabilidade e a agilidade. Por que a adaptabilidade e a agilidade é importante? Porque o mercado, ele gira em ciclos. E às vezes você teve um mês muito bom, seu operacional funcionou lindamente. Quando é no mês seguinte, o mercado modificou. Ou seja, o ciclo vai mudando. E aí você precisa ter aguçado essa questão de adaptabilidade e agilidade para você perceber que está acontecendo essa mudança antes que você perca o resultado que você fez no mês anterior para depois tomar essa consciência de que o mercado está mudando. Então, a adaptabilidade e agilidade é extremamente importante. Sétima competência, resiliência. A resiliência é o que não vai fazer você desistir. É o que vai fazer você, apesar do que não esteja bom, continuar. É o que vai fazer você buscar forças, ter forças para você continuar. Teve um loss ontem, tenho forças para conseguir hoje. Tive uma semana ruim, tenho forças para seguir. Tive um mês ruim, tenho forças para continuar seguindo. É a resiliência que vai fazer você continuar. Então, é extremamente necessário você também treinar essa resiliência, buscar formas, buscar métodos de você melhorar isso em você. Oitava competência, visão de negócios. Se você não tiver visão de negócios, isso aqui eu falo que está extremamente ligado à parte de mentalidade. É extremamente necessário a expansão da consciência para você ter a visão de negócios. Claro que tem pessoas que parece que elas já nascem com uma visão mais aguçada de negócios, mas isso aí acontece com todas as competências. Tem pessoas que têm muita competência de um tipo e precisam desenvolver outras e vice-versa, né? Então, a visão de negócio é importante para você entender também o que você vai fazer a partir daquele dinheiro que você está ganhando, como você vai fazer para você escalar esses ganhos que você está tendo, para você não ficar com aquela mente fechada. Sabe aquela mente fechada assim? A pessoa ganha dinheiro no trading, para que ela precisa vender curso? Isso é uma mente fechada. Então, falta visão de negócios. E geralmente, quando a pessoa não tem essa visão de negócios muito aguçada, ela tem também crenças relacionadas à parte de escassez, principalmente escassez financeira. Então, existe alguma coisa aí na história dessa pessoa que está levando a isso. Então, não é aquela mente que olha para os negócios com visão de expansão, mas olha muito para o financeiro, mas numa questão de não... que eu já até fiz um vídeo sobre isso. Operar para fazer dinheiro ou operar para não perder. Geralmente, quem tem visão de negócios, uma visão de negócios falha, ela tem uma necessidade de operar para não perder o dinheiro. Quem tem uma visão de negócio expandida, ela opera para fazer dinheiro. E é bem diferente. Procura o vídeo lá no meu feed do Instagram que vocês vão entender a diferença. Nona competência, julgamento e avaliação crítica de dados. Isso aqui entra naquela parte da análise crítica que eu falei lá na primeira competência, e entra também, importante demais, naquela questão de como você vai avaliar criticamente os seus dados. Aquelas coisas que você anota no seu diário de trading, dia após dia, no final de uma semana, no final de um mês, quando você vai passar para o próximo mês, como você vai avaliar criticamente esses dados, fazer um julgamento ali do que precisa ser feito para que você tenha uma melhoria contínua, tá? Para você estar sempre em expansão, sempre olhando para o mais, nunca para o problema, mas para o que eu vou fazer para resolver o problema. Então, essa necessidade de ter uma avaliação crítica de dados vai te ajudar nesse aspecto. E também conhecer o que você está fazendo, conseguir analisar ali, tipo, preencher o diário por uma semana, conseguir analisar se eu tive algum tipo de stop que eu fiz por questão de estar repetindo o mesmo tipo de entrada e a pessoa não está percebendo,
é uma questão que eu estou precisando aqui, eu estou precisando alongar mais os alvos para melhorar a questão do payoff e outras coisas que são análise crítica de dados que eu posso falar depois, se vocês colocarem aqui nos comentários desse vídeo que vocês querem que eu fale sobre como desenvolver cada competência dessa. 10ª competência, resolução de problemas complexos. Sim, é importantíssima a resolução de problemas complexos. Por quê? Porque quando a pessoa tem resolução de problema complexo, ela tem uma agilidade na resolução de problemas simples, tá? E uma maior adaptabilidade para resolver aqueles problemas que são mais complexos. Então, o que eu percebo é que às vezes a pessoa, eu ainda brinco, eu vou dar um exemplo bem assim, simples, mas ele tem alguma coisa a ver. Tem aquela pessoa que pega a plataforma de operar, ela vai lá, ela fuça naquela plataforma inteira, o que ela não consegue entender, ela busca saber, ela pesquisa, ela tenta estudar, ela procura alguém que já explicou sobre isso, para ela poder entender aquilo ali e utilizar aquilo ali da melhor forma. Essa é uma pessoa que ela tem uma resolução de problema, ela vai lá e procura resolver de alguma forma. Ou às vezes ela quer fazer alguma coisa, ela quer, tipo, estratégia, uma coloração, sei lá, alguma coisa. Ela vai em busca daquilo lá até que ela consegue resolver. Quando ela, tipo, tirou leite de pedra, não conseguiu resolver, aí sim, pode ser que ela vá atrás de uma pessoa que consiga e pergunte. E tem aquela pessoa que, na mínima dúvida que surja, tipo, como que eu faço para colocar uma linha aqui para me mostrar uma resistência? Para mim, isso é uma mínima dúvida, porque se a pessoa não sabe fazer isso, ela não sabe utilizar a plataforma, que é o mínimo, que é a ferramenta principal que ela vai utilizar para fazer as operações. Aí, o que a pessoa faz? Ao invés dela ir atrás, ela vai diretamente perguntar a alguém que faz. E eu falo isso porque eu recebo todo dia pergunta lá no meu Instagram, eu respondo esse tipo de pergunta todo dia. E aí, no mínimo, a mínima dúvida possível, a pessoa pergunta. Então, essa pessoa, ela tem uma certa dificuldade de resolver problemas complexos. Isso é um exemplo. E não é uma crítica, tá? É só um exemplo de uma coisa que eu tenho notado. Então, precisa desenvolver essa competência se você quer ter uma alta performance no trading. Porque isso aqui impacta, inclusive, na tomada de decisão. Na hora que você está lá no gráfico, se for um daqueles dias mais difíceis, vai ter uma certa dificuldade de você tomar uma decisão. Se você vai parar, se você não vai operar, o que você vai fazer naquele dia, tá? 11ª competência, planejamento e melhoria contínua. Quando eu falo sobre planejamento e melhoria contínua, eu tô olhando aqui pro lado toda hora, mas é porque eu fiz uns slides aqui para eu não me perder nas competências e eu tô toda hora ali olhando qual que é o próximo. Então, quando eu vou falar sobre planejamento e melhoria contínua, é aquela questão de você ver o que você fez, enxergar a importância nisso, para você ver o que você fez, para você ver o que você pode melhorar e realizar um planejamento. Dentro das personalidades, a gente tem 9 tipos de personalidades descritas dentro do Enneagrama, que é a técnica que eu utilizo para isso. E aí, a gente divide essas personalidades em 9 tipos e a gente divide em 3. Então, são 3 grupos de 3. Existem os mentais, os ativos e os emocionais. E a gente vê uma certa tendência aos mentais planejar mais, aos ativos executar mais e aos emocionais ter uma certa dificuldade de planejamento e às vezes de execução. Então, assim, oscila, depende da situação. Então, a necessidade aqui nessa competência de planejamento e melhoria contínua, ela deve ser trabalhada nos 3 grupos. Então, uma pessoa que ela tem uma facilidade maior de planejar, a gente tem que trabalhar nela uma melhoria contínua, porque às vezes ela planeja demais e não tira do plano. E às vezes nem coloca no papel, tá só tudo aqui na mente. Planeja horrores, mas não executa. Quando a gente chega no ativo, ele tem uma certa dificuldade de planejar, mas ele tem uma facilidade muito grande de melhorar, de executar. Então, a parte da melhoria contínua para essa pessoa vai ser um pouco mais fácil e menos necessidade de trabalhar isso, mas tem a necessidade de trabalhar o planejamento. E quando chega no emocional, as duas coisas, trabalhar tanto a parte de planejamento quanto a parte de execução. Então, essa questão do planejamento e melhoria contínua, ela também é uma competência importantíssima. Porque se você não tem uma melhoria contínua, você não sai do lugar. Se você não faz um planejamento para executar essa melhoria, você não tem uma direção.
Eu falo sempre, quando a gente não tem um plano, a gente não tem uma direção. Quando a gente não tem uma direção, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve, tá? Então, é sobre isso. 12ª competência, gestão de risco e de capital. Essa competência aqui, todo mundo sabe que tem que ter, mas quase ninguém não tem, que é a questão da gestão de risco, tá? É essa competência aqui que vai fazer você entender que você tem que cuidar do seu capital, né? Então, a parte do capital vai tá diretamente ligada a essa gestão. Então, tem pessoas que não conseguem ver a importância nisso, porque elas estão priorizando outras coisas que não vão trazer resultados. Não necessariamente quer dizer que porque priorizou, a outra coisa é importante. Não. Nem tudo que a gente prioriza é o que realmente é importante. Então, pensar sobre isso. Então, a questão da gestão de risco e de capital envolve também essa questão da mentalidade de escassez, a mentalidade de prosperidade. Se você tem também uma mentalidade de escassez, você vai gerir o seu risco de modo a sempre querer manter. Se você tem uma mentalidade de prosperidade, você vai gerir o seu risco sempre de modo a expandir. 13ª competência, atenção sustentada e foco. E quando eu falo nessa atenção sustentada e foco, não é somente no momento presente que você está analisando o gráfico. Eu falo também de uma atenção sustentada e foco no futuro. Porque se você olha só para o hoje, você não tem visão de longo prazo. Sem visão de longo prazo, você não vai aceitar o stop. Então, quando você olha para o longo prazo, você vai entender que existem dias que você vai oscilar. Um dia, às vezes, você vai levar um stop, no outro dia você vai fazer um gain, né? Às vezes você vai fazer vários dias de gain, mas vai ter um dia de stop. Isso faz, quando você tem essa atenção sustentada e esse foco nesse longo prazo, faz você entender que os stops farão parte. E quando você pensa também no foco, que é você estar focado no que você está vendo ali no gráfico, para você fazer a sua leitura, para você fazer a sua entrada, sem que as coisas do ambiente, as coisas do seu pensamento, tirem essa atenção para isso. Então, é importantíssimo. Na verdade, não tem como eu falar que nenhuma das competências que eu falei até agora não são importantes, né? Acho que toda competência que eu tô falando, eu tô terminando de falar e tô falando, é importantíssimo, tá ficando repetitivo. Mas não tem como dizer que não é. 14ª competência, equilíbrio interno e estado de presença. Eu falo muito sobre estado de presença, que é você estar aqui agora, centrado aqui, né? Até tem exercício que eu ensino dentro do acompanhamento que eu faço com traders, para manter esse estado de presença, para manter esse equilíbrio interno. Porque quando você não está presente, há um exemplo, quando você chega aqui no gráfico, você não está presente. Um exemplo que deve acontecer com a grande maioria das pessoas. A pessoa está aqui na frente do gráfico, o gráfico está aqui na minha frente, mas a minha mente está pensando lá naquele resultado ruim que eu tive ontem. E aí eu já chego aqui com aquela vontade de, na primeira operação já, recuperar aquilo. Ou seja, eu não estava aqui, eu estava lá, atrás, no ontem. Ou eu estou lá naquele resultado financeiro que eu quero fazer. Tipo, coloquei uma meta financeira e eu quero atingir essa meta. Independente se o mercado vai estar num dia bom ou ruim para me entregar o resultado, eu coloquei a meta e eu estou focada lá na meta. Ou seja, eu não estou focada aqui. Então, existem coisas que pode se fazer, existem técnicas. Mindfulness, por exemplo, é uma técnica muito boa para isso. E esse equilíbrio interno, que é aquela coisa de equilibrar emocionalmente as suas reações, faz parte também de você ter as suas questões mal resolvidas, que estão lá atreladas lá, aquela questão que eu falo do seu sistema familiar, para onde você olha quando você faz o que você faz, que também está envolvendo aqui essa parte de equilíbrio interno, então é importantíssimo. Agora nós vamos para a 15ª competência. Para mim, ela é a mais importante de todas e ela acaba englobando todas as outras dentro dela. Ou seja, se você trabalha para você desenvolver essa 15ª competência, acaba que você vai praticamente desenvolver todas as outras. Então, uma grande parcela das outras que eu falei aqui estão englobadas aqui nessa 15ª. E antes de eu falar sobre essa 15ª, já vou te convidar de novo a inscrever-se aqui no canal para você não perder o conteúdo, curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que você acha que este vídeo pode agregar na vida dessas pessoas.
15ª competência, e para mim a mais importante, é o autoconhecimento, tá? E quando a gente fala em autoconhecimento, a gente vai, às vezes, bater num ponto que ficou pejorativo as pessoas falarem sobre autoconhecimento. Mas eu vou falar sobre o autoconhecimento ligado ao trading, né? Que é o que é importante aqui para você, que eu sei que está me assistindo aqui. A gente vai pensar sobre padrões, sobre gatilhos, sobre crenças, sobre coisas que você está repetindo e você não está percebendo, sobre o seu tipo de personalidade, que é o que faz você ter foco no que você tem, desviar o foco de onde você desvia, não ter disciplina ou ser extremamente disciplinado, conseguir planejar ou não, tá? Então, são todas essas coisas que estão atreladas diretamente que é o autoconhecimento. Então, se você não se conhece ao ponto de entender para onde você olha quando você não aceita o stop, para onde você olha quando você tem um dia de fúria, onde está o seu foco que você não consegue concentrar no que você... Nem vou dizer no que você gostaria, mas no que você acredita que seria importante. Porque o que acontece? A gente encontra pessoas que sabem o que seria importante, que sai, tipo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Então, por qual motivo? Olhando para onde você está, será que você está repetindo alguma coisa de uma pessoa que veio antes de você? Será que você está honrando? Será que você está numa honra a uma pessoa que antes de você não pôde prosperar? Então, é para onde você olha. E aí, ainda vem as crenças limitantes, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, já compartilhe com aquela pessoa que você sabe que pode ajudar. E se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, deixe aqui para mim seu comentário, que eu preciso sentir que eu não estou falando sozinha aqui, que eu sei que não vai custar nada para você fazer isso, e você vai tornar o meu dia melhor e me ajudar a pensar em mais conteúdos para trazer aqui para vocês, tá? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.